Aos amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz. Para aqueles que ainda não me conhecem, me chamo Gerson Pequeno de Brito Júnior e juntamente com a minha esposa Lauana Regina Silva, somos responsáveis pelo Ministério de Evangelização que denominamos Monte Sinai. Aqui, amados, peço permissão para compartilhar uma mensagem que o Senhor me colocou ao coração. Mensagem esta que se encontra no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Repetindo, Zacarias, capítulo 4, versículo 6, nos diz a palavra do Senhor. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Repetindo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, uma palavra maravilhosa que é revelada ao nosso coração, e diante deste versículo me vem um discernimento com relação a algo que deve ser levado em consideração pela nossa reflexão, pelo nosso meditar. E do que quero falar? Quero falar que nos dias de hoje, não somente nos dias de hoje, mas desde sempre levamos em consideração a força. E como homem, já maduro, em idade, tive a minha adolescência, e na minha adolescência tudo se visualizava entre os garotos da minha época, e acredito que hoje também, a questão da força. A minha voz é mais forte do que a tua. Eu tenho o meu braço mais forte do que o teu. O meu corpo físico é mais forte do que o teu e você tem que me respeitar. Porque eu sou maior, eu sou mais forte, eu tenho maior poder na minha vida física. Então tem que me respeitar. Assim é entre os garotos e também, acredito eu, entre as garotas, adultos, jovens, enfim. E tudo isso por causa da força. Mas se tratando da força a qual a palavra nos revela, ela nos revela sobre um outro poder. E sobre este poder, a palavra também indica a questão da força. Mas é uma força diferente. Porque desde então, acredito eu, que dentro dos lares, os pais se direcionam a seus filhos como sendo maiorais, e o são. Mas a visão tem que ter uma outra perspectiva. E de qual perspectiva que estou falando? Porque existem muitos pais que massacram seus filhos pela sua força, da sua voz, a força do seu querer, da imposição, e se esquecem, amados, que é necessário o respeito, a compreensão, para que assim possamos atrair, para que se possa atrair o filho. E a força muitas das vezes não atrai. A força mal usada, muitas das vezes não atrai, ela repele. Assim também do marido para com a esposa, ou com a esposa para com seu marido. Eu tenho força na minha voz, na minha autoridade, você tem que me respeitar. E se esquecem do respeito mútuo, que é a compreensão, que é o conversar, que é o apaziguar as situações. E também, se voltando à palavra de Deus,
muitas das vezes queremos à força conquistar o nosso irmão em Cristo. Queremos à força fazer com que eles se dobrem diante do Senhor. Aleluia! E todo este tipo de força não atrai. Muito pelo contrário, faz com que as pessoas se afastem de nós. Não podemos, logicamente, que nos desviar da verdade. E a palavra da verdade tem a sua força, ela possui o seu poder, mas não é o poder do próprio homem. Nós colocamos diante das pessoas o poder e a força da palavra da verdade que liberta. A partir daí, é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar, é Ele quem vai conquistar. Então a força proveniente do Santo Espírito de Deus, aleluia, é a mesma força do próprio Cristo Jesus, porque quando ele estava sendo levado à cruz do Calvário, ele poderia muito bem utilizar o seu poder, a força que nele há, para de certa forma subjugar as pessoas que o estavam crucificando, mas não, aleluia, ele assim não fez. Ele caminhou carregando a sua cruz, mesmo sabendo que nele havia poder para encerrar aquela atitude. E pela sua mansidão, por ele ser o próprio Santo Espírito, e nele estar o próprio Santo Espírito, aleluia, ele foi levantado, e a palavra diz que ele foi como um cordeiro em silêncio, levado ao matadouro. Glórias a Deus, aleluia. E por ser santo, justo e verdadeiro, ele assim atraiu, não usando força, mas usando o poder e a força da sua atitude em amor. O poder do amor, a força do amor, da compreensão, a força daquele que é e será Senhor sobre as nossas vidas é muito maior. Então, dentro do seu lar, junto aos seus filhos, para com a sua esposa, para com o seu marido, para com os seus familiares, dentro da obra do Senhor, para conquistar ainda mais vidas para o reino dos céus, utilize, empregue a verdadeira força de uma maneira justa, de uma maneira correta. Tenha força, mas saiba qual é a melhor força a se utilizar. E a maior força, a força que tem o maior dos poderes, é a força da palavra do Senhor, a força da mansidão, do poder do Evangelho de Cristo, sendo visto em nossas vidas, nas nossas atitudes, o poder que atrai. O Senhor tem poder para atrair, e não há força maior do que o poder da atração em Cristo Jesus. Brilhe em Cristo, resplandeça em Cristo, saiba utilizar a força que há em ti, em o nome glorioso de Cristo Jesus. Que o Santo Espírito de Deus possa bradar e falar ainda mais ao seu coração, bem mais do que aquilo que Ele colocou nos meus lábios, para a glória do reino de Deus. E não se esqueçam, leiam, estudem e pratiquem Bíblia. Sejam verdadeiros cristãos para a glória do nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Paz.